Segue aqui com o nosso F62 Notícias, F62 Debates. Na sequência, a gente vai falar do Vila, falar do Tigrão, que amanhã também estreia no Campeonato Goiano, diante da equipe da Abecate, lá na cidade de Ouvidor. O Vila Nova se preparando, o Vila Nova trazendo aí o Rainer. Ana, a situação do Rainer hoje, ele está em negociação avançada ou ele está fechado com o Vila? Só para confirmar. A gente pode colocar praticamente fechado. O próprio Bartoloser falou dele com muita tranquilidade na coletiva, então fechado. Falta só aqueles exames ali, né? E a É, confirmação da contratação, vamos dizer assim. sim, exatamente. Como é que você vê esse nome, Ana? Para você, o Rainer é um jogador que reforça o Vila? E eu vi com surpresa. Eu confesso que quando surgiu a informação, nós fomos averiguar a situação, se procedia, né? E logo veio a confirmação que estava tendo já uma negociação bem avançada. Automaticamente surgiu na minha cabeça que o Elias ou o Thales poderiam estar sendo negociados. E aí tirei essa dúvida também com o Vila, e a informação na hora veio que não, Elias e Thales seguem. Então, foi um movimento diferente do Vila. E Tá. aí hoje, na coletiva, o Louser falou sobre o Rainer, e para ele explicou que é um jogador que pode jogar tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda e até jogar como ponta, que fez isso na última temporada, fez isso no Atlético, e aí eu já não gostei do negócio. E aí eu já acho que vira uma salada gigantesca. Me lembrei de Então, Eduardo Barroca e as suas duplas de laterais. Um dia eu fui trabalhar no jogo do Barroca do exatamente. Atlético, ele tinha 4 Tinha laterais em campo. Aquilo, eu acho que nunca teve outro time com 4 laterais em campo para começar o jogo, não. Já está conosco o nosso grande Aurélio Souza. Boa tarde a você, Aurélio. Tudo tranquilo? Boa tarde, meus amigos. Tudo certo por aí? Tudo tranquilo? Prontos para começar essa cobertura do Campeonato Goiano? Exatamente. E o Rainer, né? O nome chegando aí para o Vila, lateral direito, com passagens por vários times da Série B também. No Santos, quando ele jogou também, foi na Série B, né? Em 2024. E agora acertado com o Vila. Era uma posição que o Vila precisava? É um nome que você gosta? Como é que você vê essa situação, essa chegada do Rainer, Aurélio? Ô, Geli, eu vejo que é um reforço que a gente comentava que precisava. Das posições, eu acho que o Vila ainda faltava reforçar. Para mim, as duas laterais estavam precisando. O Igor pode ser um bom jogador para ajudar o Formiga, mas ele ainda deve muito. E o Thales não mostrou muito do lado direito que poderia ser uma boa peça. Ele mais mostrou no lado esquerdo do que no lado direito. Então ele chega para ser uma sombra do Elias. Pelo que eu fiquei sabendo, foi uma oportunidade de negócio muito boa para o Vila, condição muito boa para o clube. Então é um jogador que vai acrescentar, principalmente porque ele não vai demandar tanto na questão financeira. Tem boas referências de um jogador que tem condições de agregar nessa posição, e aí é torcer para que ele possa acrescentar de fato. Na entrevista, realmente eu vi o Loser falando que ele pode atuar em outras posições, mas isso concordo com a Ana que para mim não é o ideal. Eu espero que ele seja ali uma sombra de fato para o Elias e que ele consiga demonstrar um bom futebol nos momentos que for preciso utilizar. Eu acho o Raider um lateral ali, o pessoal gosta muito de usar hoje o jogador da competição, né? Para mim, o Rainer é um lateral de Série B. É o lugar dele no mundo. É um jogador muito forte fisicamente, ele tem muita força física, a qualidade técnica não acompanha a força física, mas a Série B pede muito isso, né? É uma competição em que, às vezes, a força física faz até mais diferença do que a técnica, até porque a técnica normalmente não é muito apurada. Os jogadores de um pouco mais capacidade de técnica na Série B não são craques. Então, às vezes, na física ali, o cara consegue dar uma equilibrada. Então, eu acho que o jogador é interessante para estar no elenco. Acho que um cara que vai brigar por posição ali com o Elias, para mim deixa muito claro que o Vila sempre teve desconfiança em relação ao Thales.
teve desconfiança se ia renovar ou não ia, vai ou não vai, vai ou não vai, renovou, mas apareceu uma oportunidade, o Vila buscou outro, né? Porque não me parece o Thales ser um jogador assim que o Vila tem aquela confiança de que ele dá conta do serviço, de que ele dá conta da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, o Vila fez bem. Se você tem a oportunidade, aparece a oportunidade, agora o Rainer é esse jogador. O torcedor do Vila que porventura não tenha o acompanhado no CRB, no Atlético, no Curitiba, no Santos, ele é esse jogador de muita força física. Arranca bem, consegue combater bem os adversários, mas não tem aquela técnica apurada, não é uma característica do Rainer. Então, vamos ver como é que esse jogador se sai aqui na equipe do Vila. Essa já foi a 12ª, né, contratação do Vila. Tinha parado nas 10, depois trouxe o Dalberson e agora trouxe o Rainer, e pode ser que ainda venham outros aí para esse início de ano. Agora falando um pouquinho do time, né, que amanhã estará em campo, e você, torcedor colorado, convidado para o nosso pós-jogo, eu e o Aurélio estaremos aqui ao vivo no Futebol 62 para falar de Abecate e Vila Nova para vocês, a partir das 18h15. Vamos falar um pouco do time do Vila. O Humberto, eu não consegui ouvir a coletiva de hoje, Ana, ele falou alguma coisa em relação a time, a formação? Ele não confirmou, a única coisa que ele deixou claro que vai haver rodízio para o campeonato, mas para amanhã nada confirmado. Então vamos trabalhar aqui com a possibilidade de um Vila parecido com aquele que ele vinha treinando, né? Do Ayrton, o Elias, o Pagnussal, Pedro Romano e o Formiga, Maranhão, João Vieira, Marquinhos Gabriel, Janderson, talvez o Emerson Urso, o De La Torre e o André Luiz, ou talvez o Emerson Urso também. Vamos trabalhar em cima desse time. O que você espera desse time em termos de comportamento? É claro que é uma primeira rodada, não está bem fisicamente, mas de postura, de característica, o que você projeta para essa equipe, Aurélio? Geli, considerando do João Vieira para frente, jogadores para mim têm qualidade, eu espero um Vila ofensivo amanhã. Eu espero um Vila em cima do Abecate. Eu espero o Vila buscando o placar logo cedo, principalmente por conta da questão física. Então, é interessante que o Vila busque o resultado logo, até para poder, em algum momento, segurar mais a intensidade do jogo e poupar ali fisicamente por conta desse início. Então, eu espero o Vila muito ofensivo amanhã. Muito por conta... Pode concluir, Aurélio. Muito por conta que o João Vieira é um jogador que tem muita qualidade ofensiva. Marquinhos Gabriel é um meio de campo que busca essa ofensividade. E o que chega até mim é que os pontas têm treinado muito bem, tanto o Janderson, mas principalmente o André Luiz, que é um jogador muito de chegada e de finalização. Então, eu espero muito, muito um Vila ofensivo para amanhã. E você, Ana, você também aguarda esse Vila ofensivo, esse Vila para cima da equipe da Abecate, buscando o jogo, ou você acha que por ser um início de temporada, por ser uma equipe que vai jogar junto pela primeira vez, isso talvez seja muito mais uma ideia a longo prazo? Harley, eu considero que vai ser um Vila tentando ser ofensivo, igual foi na reta final do Campeonato Brasileiro. Impondo o jogo, buscando. O gramado parece bom da cidade, então acho que não vai ser um empecilho. Vai ser um Vila já com as características do Humberto Louser, até porque ele termina a Série B, permanece muitos jogadores que conhecem a metodologia dele, ele mesmo fala isso. Agora chegam novos jogadores que é apenas encaixe de metodologia. Mas, da mesma maneira que eu citei nos outros blocos, a questão física ainda deve pesar. Ali no segundo tempo, querendo ou não, é uma viagem ali que desgasta mais de 300 quilômetros de ônibus, então, em pré-temporada, desgasta. Contra um adversário que está há mais tempo se condicionando, eu vejo que o primeiro tempo nós vamos ter mais a cara do que deve ser o Vila. Eu projeto um jogo difícil para o Vila, sabe? Até por essa questão da diferença física. As equipes do interior, a maioria delas, treinando desde o início de dezembro. Elas já têm aí quase 40 dias de treino. Tá em outro estágio. É claro que a condição técnica
ela conta muito, mas eu acho que fisicamente o jogo caminha para a Becate estar bem melhor fisicamente do que o Vila. Porque o Vila trabalhou aí uns 10 dias, né, não mais do que isso, para esse jogo. Veio depois do Natal, aí tem paralisação do Ano Novo, retoma o trabalho, enquanto a Becate já vem de muito tempo trabalhando. Então, isso é natural que o Vila tenha dificuldades, especialmente dificuldades físicas dentro desse jogo. Mas eu espero, principalmente, ver ideias do Humberto Louser, sabe? Pelo menos no primeiro tempo. Para o segundo tempo vai ficando mais difícil, porque o jogador vai sentindo, vai tendo as substituições, mas no primeiro tempo acho que vai ser um observatório interessante para a gente em relação ao que o Humberto quer dessa equipe. Nós vimos o Humberto no Vila em 2025, mas agora vamos para o Humberto do Vila de 2026. Aí é o momento em que o Humberto vai ser cobrado. Né? Em 25, o Humberto meio que tinha carta branca para resultados. Já em 2026, ele não tem essa carta branca para resultados. Então, o Humberto vai ter que conseguir trazer um Vila muito mais competitivo, um Vila muito mais vencedor do que foi na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Então eu quero muito ver isso, sabe? O que o Humberto vai entregar? Vai ser um time ofensivo, um time com força pelos lados, um time que faz questão de manter a posse de bola, um time que vai tentar trabalhar em transição e velocidade, um time que vai trabalhar com bola longa, como é que esse time vai marcar, se vai marcar alto, se vai marcar mais baixo. Então amanhã a gente vai ter uma ideia bem interessante aí da cara do Vila, não daquele Vila competitivo, daquele Vila de boas apresentações, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia do que ele quer como estratégia e como formatação tática. E isso a gente já consegue enxergar, mesmo sendo esse o primeiro jogo. Talvez a gente não enxergue a boa execução disso, mas as ideias, sem dúvida, eu e o Aurélio que vamos acompanhar esse jogo, sem dúvida a gente tem condições sim de conseguir já, vamos dizer assim, identificar as estratégias, identificar os padrões que o técnico Humberto Lousa vai tentar impor a essa equipe do Vila Nova. Então, sem dúvida, e é muito rápido, né? Eu estava vendo o Campeonato Goiano, ele começa dia 10, no final do mês já é a 7ª rodada. Inclusive, a 7ª rodada é Goiás e Vila. Não vai ser dia 31, mas vai ser dia 1º de fevereiro. Então, assim, em 20 dias aí serão 7 jogos, depois dia 8 tem a última rodada, e aí morreu já o primeiro turno. Então, daqui um mês, menos de um mês, porque dia 8 foi ontem, mas praticamente daqui um mês já encerra a primeira fase. Então, tudo que o Vila e os demais tiverem que fazer é nesse um mês agora. Depois de um mês, ou seja, vamos competir por um mês, depois já é mata-mata, já é a competição sendo decidida. Acaba que tem que construir um time muito rápido, né, Aurélio? Vai ter uma pressão muito grande para que esse time demonstre bom futebol rápido, porque passou um mês, já está o mata-mata aí, e acho que o grande problema, o que pode ser um grande problema para o Vila é esse time não chegar passando segurança. Se a gente for olhar, por exemplo, ano passado, o Rafael Lacerda foi campeão goiano, na segunda-feira, tendo pedidos de demissão. Porque o time, durante todo o campeonato, não passou segurança para o torcedor e é muito para boa parte da imprensa também. Então, o Louser vai ter esse trabalho de, em 8 jogos, vai dar basicamente um mês a fase toda, né? Porque acaba dia 8. Acaba dia 8, vai dia dar um 10, mês. acaba dia 8. Vai ter um mês, basicamente, para entregar ali um time que ele mostra o futebol convincente, vamos dizer assim. E aí, a questão da carta branca do ano passado, que foi bom para ele naquele momento, pode ser um agravante para ele depois. Porque aí pode pesar muito a não entrega de resultados, apesar de todas as variáveis que tinha, né, daquele momento. Mas se o Vila não entregar nesses 8 primeiros jogos um futebol minimamente decente, vamos dizer assim, pode trazer também o peso dos jogos em que o Lousa foi técnico ano passado. Então, vai ser uma cobrança muito grande. O Lousa não teve cobrança ano passado, mas isso pode ser pior para ele esse ano. Porque com certeza a cobrança vai vir, porque ele tem um mês para ele fazer um time competitivo, classificar o Vila, que talvez seja a mais fácil das missões dele, classificar o Vila e estar pronto para decidir o campeonato.
Ele tem um mês para fazer isso. Os demais também têm, mas é porque nós estamos falando do Vila. Então, para o Humberto Lousa, o desafio dele é esse. Para mim, o mais fácil dos 3 é ele classificar, porque classificam 8 de 12. Mas deixar um time pronto para decidir não é fácil, e montar essa equipe convencendo também não é fácil. É um trabalho tão curto, mas está aí o desafio para Humberto Lousa, Ana. Um desafio pesado, Gerli, na minha opinião. Eu já vejo ele pressionado. No último jogo ali da Série B, já começou aquele burburinho, né? De vamos ver como que vai ser ano que vem e tudo mais. E agora, querendo ou não, ele carrega os acontecimentos dos jogos da reta final da Série B. E a tabela do Vila, ela é igual, porém tem com os outros times. Mas eu vejo ela com alguns desafios ali de já estrear fora de casa, o clássico ali já batendo na porta, um insucesso para o loser nessa primeira rodada. E no primeiro clássico, eu vejo. Mas o Vila ficou os clássicos por último, Ana. Sim, na quinta rodada inicia, né? Assim, porque o primeiro. o próximo aí já é Atlético e Goiás, né? Que é o primeiro dos 3. Não, sim, eu não estou contando também com o loser sendo demitido na terceira rodada. Eu estou falando assim, um insucesso nessa primeira rodada, um campeonato oscilante até o primeiro clássico, eu não garantiria ele nem para o término, justamente pelo peso de tudo. Você vê favoritismo pro Vila amanhã, diante de toda essa incógnita, Aurélio, ou essa análise seria uma análise meramente baseada na camisa do Vila? Geli, é muito difícil falar de favoritismo, sabe? Ainda é muito amplo, porque o Vila vem de uma remontagem de elenco, não tão profunda quanto muitos times têm feito, e o Abecate vem de muito tempo de preparação. O que pega, até foi uma postagem que eu fiz, que para mim o Abecate vai ser um dos principais concorrentes ao rebaixamento, é que o Abecate ele teve uma quebra na preparação, que foi a troca do técnico, né? O Ângelo era o técnico do Abecate até o meio da preparação, o Anápolis perde o técnico, se não me engano, para o Brasiliense, né? E aí o Ângelo abandona o Abecate para voltar para o Anápolis. E isso acaba quebrando a preparação do Abecate para esse ano. Então, pode ter um ruído ali, nesse meio tempo. E aí, e vai pesar também a questão da logística do Abecate, e aí isso vai pesar por Vila, né, nesse primeiro jogo, no caso. Eu acho que é muito difícil você prever. Talvez a gente vai começar a ter noção de favoritos ou não lá para a terceira, quarta rodada. Então, eu acho que vai ser um jogo muito aberto, mas a esperança é que o Vila venha para ganhar amanhã. Estes favoritismos da primeira rodada são muito baseados no currículo, né? Você não tem outra base que não o currículo. O time não jogou. Aí você olha o currículo dos jogadores, o currículo do time, e às vezes você vai ser favorito, aquele é favorito. Mas em termos de rendimento, a gente não tem nenhum balizador para falar que esse ou aquele é favorito. Mas você quer falar, Ana? Vai que você é daquelas corajosas, né? Tinha um antigo comentarista que ele falou assim, não importa se bem ou ruim, eu quero que falem de mim. Mas diga aí a sua visão sobre se você tem como a gente colocar o Vila como favorito nesse jogo de ouvidor. Ele pelo nome, pelo currículo, é favorito. Agora, quando a bola rolar, principalmente pelas condições físicas e todo o contexto, é aquele jogo duro de 1-0. Tá certo. Aurélio, brigadão. Amanhã a gente se encontra novamente aqui no Futebol 62 para essa estreia desse novo formato nosso, fazendo o pós-jogo aí de Abecate e Vila Nova.